Não, na moral, esse é o tipo de notícia que deixa todos aqueles antes malucos, desesperados e com medo do Vasco da Gama, e eu só fico imaginando o BAP, presidente do Flamengo, ao ouvir algo como esse que eu vou trazer a você aqui na manhã deste seu sábado, pois Leila Pereira confirmou: até o final de 2027 ela fica no Palmeiras. Depois não permanece e deixou claro também que o futuro de Abel Ferreira é uma incógnita. E aí, amigo vascaíno, para bom entendedor, meia palavra basta. Se a Leila vem pro Vasco em 2028, quem será também que vem com ela? Eu vou trazer isso para você aqui neste vídeo, tem muita informação definitivamente trazendo novidades sobre essa novela envolvendo Leila Pereira e Vasco da Gama e agora envolvendo também Abel Ferreira e Vasco, pois até o Abel falou sobre isso. Além dessas, muitas outras novidades, muitas outras informações para você aqui e agora neste seu Acorda Vascão. E eu quero começar aqui primeiramente, amigo torcedor cruzmaltino, né, este nosso vídeo, trazendo uma confirmação de algo, né, que deu como certo, inclusive ontem, na sexta-feira, no iniciozinho da noite. Tá aparecendo aí na imagem a vocês e para bom entendedor, meia palavra basta, né? Está confirmado neste momento que Aubameyang, o atacante que foi oferecido à diretoria cruzmaltina para ser um novo reforço do Cruzmaltino nesta próxima janela de transferências, definiu o seu futuro e fechou com o Deportivo La Coruña, clube do futebol espanhol. É importante lembrar que Aubameyang foi oferecido ao Vasco da Gama por meio de seu empresário Túlio de Melo. Túlio de Melo foi o mesmo empresário que intermediou a chegada de Dimitri Payet ao nosso cruzmaltino e tentou também, né, intermediar a chegada de Aubameyang ao Vasco. Porém, com toda essa situação da intervenção judicial, o Vasco até olhou com bons olhos a possibilidade de ter Aubameyang dentro do elenco, mas sem investidor, sem dinheiro, já que o salário de Aubameyang era considerado alto para os padrões financeiros do Vasco. O salário que o Aubameyang pediu foi algo em torno de 2 milhões de reais. O Vasco bateu o martelo, não quis o jogador, e o atleta também bateu o martelo, definiu o seu futuro e fechou com o Deportivo La Coruña. Então, Aubameyang, fechado com o clube espanhol, é o novo reforço do Deportivo La Coruña para o restante da temporada de 2026. E aí, qual é a sua opinião? Acha que o Vasco errou em não conseguir a contratação do Aubameyang? Cara, eu tenho uma opinião muito bem clara, tá? E a minha opinião, amigo torcedor vascaíno, é a seguinte: o Vasco da Gama, ele não tem um atacante hoje. O Spinelli e o Brenner, com todo o respeito do mundo a esses dois jogadores, não podem ser considerados atacantes a nível do Vasco. Nunca, em nenhum momento desta temporada de 2026, conseguiram passar segurança e tranquilidade para o torcedor vascaíno com relação ao desempenho. Muito pelo contrário, não passa nem um pouco disso. Passa, sim, preocupação, pois não desempenham. E o Vasco, ele tinha o Matheus França, que recebia R$1 milhão por mês, o Payet, que recebia R$1,5 milhão, o João Vitor, lembra do zagueiro? R$1 milhão por mês, o Felipe Coutinho, que também era um atleta caro. Todos esses jogadores já saíram, Verratti, e o Vasco não trouxe ninguém à altura ainda. Então o Vasco aliviou a folha salarial e ainda não preencheu com um grande jogador. A minha opinião, o Aubameyang poderia ser esse grande atleta, mas dentro do Vasco da Gama, nitidamente, a opinião não era a mesma. Mas, bom, deixa aí a sua opinião nos comentários. E vamos seguir, porque tem muita coisa boa, muita coisa importante, muita coisa quente, né, para trazer aqui a você na manhã deste sábado. E eu já vou entrar no assunto Leila Pereira. Mas antes de entrar no assunto Leila Pereira, eu quero falar um pouco sobre Marcos Lamáquia. E o empresário dele, tudo se envolve, né? Marcos Lamáquia, Leila Pereira, o André Sica, que foi o empresário, o advogado, né, de Marcos Lamáquia, representante que deu aquela entrevista ontem, tudo no final está ligado. Essa é a grande realidade. A entrevista ontem, inclusive do André Sica, foi muito legal, cara, muito importante. Ele falou sobre muitas coisas relacionadas ao Vasco da Gama, muitas coisas relacionadas ao Marcos Lamáquia, muitas coisas relacionadas ao futuro investimento que Lamáquia fará no Vasco da Gama, o desejo de investir no Vasco, a figura, né, o personagem Marcos Lamáquia, o advogado dele trouxe essa luz também muito importante. Então, cara, foi realmente uma entrevista muito legal dada pelo representante Marcos Lamáquia ao GE. Se você não viu, vai dar uma olhada nos nossos vídeos de ontem, porque o Lucas trouxe tudo isso para você. E o André, ele não apareceu do nada. O André, ele já está ao lado, né, do Marcos Lamáquia há um tempo.
E ele já representa, faz a intermediação de vendas para clubes há algum tempo também. Ele fez a intermediação, por exemplo, do Cruzeiro na venda para o Pedrinho, ele fez a intermediação do Bahia na venda para o Grupo Siri, ele operou também na venda, na transformação do Coritiba em uma sociedade anônima do futebol, na transformação do Bragantino em uma SAF. Então ele é alguém que conhece muito do mercado, ele é alguém que trabalha muito nessa questão envolvendo SAF, e hoje ele veio para liderar a negociação, né, envolvendo, é claro, a compra do Vasco da Gama por parte da família Lamarca. Então ele representa, ele lidera a negociação e é hoje a cara de Marcos Lamarca nas tratativas envolvendo o nosso Cruz Maltino. E nessa semana ele que foi até a justiça para apresentar o acordo de investimentos. Mas muitos de nós conhecemos o André Siccar ontem, só que ele já é uma figura conhecida. E ele sabe muito bem o tamanho e a força do Vasco. E se ele está no negócio, amigo, é porque tem um motivo. E lá em 2024, ele, em uma entrevista, falou sobre o Vasco da Gama. Uma entrevista ao Band Esportes. E mostra mais do que nunca qual é o pensamento dele relacionado ao Vasco. Se liga só. Perguntando sobre a minha querida presidente, ela não falou nada pra gente. Não falou nada, não. Ela... Mas existe um indício realmente, quer dizer, ela é uma mulher de negócios e evidentemente que está de olho nas oportunidades. E pode ser essa uma oportunidade, já que estamos falando de um clube do tamanho do Vasco da Gama. Não, a oportunidade é incrível. Pra falar a verdade, do ponto de vista de negócio... O Vasco era maravilhoso. O Vasco, acho que é uma das potências e um dos clubes mais desejados e para qualquer investidor. O Vasco, bem organizado, bem administrado, com boas intenções, o Vasco é um canhão na mão de qualquer um que se propõe a fazer um bom trabalho lá, uma boa gestão. Então, se eu fosse um investidor no lugar de um grande investidor com um grande banco, talvez eu pensasse nisso, sem dúvida nenhuma. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? O Siccar deixou muito claro, o Vasco é um canhão. E ele agora está sendo responsável por vender a SAF do Cruz Maltina para Marcos Lamarca, que quer muito o Vasco da Gama, e o Siccar deixou isso muito claro ontem, né? Sobre esse desejo de Marcos Lamarca, da família Lamarca, de um modo geral, em comprar a SAF Cruz Maltina. E eu não posso afirmar nada, eu não posso comprovar nada, porque não temos comprovação, até porque hoje a cabeça da Leila Pereira está completamente no Palmeiras, ela tem um mandato com o Palmeiras até o final de 2028, então não podemos ficar fazendo suposições. O futuro da Leila Pereira será no Vasco. Eu não sei. Meu desejo é que seja, tá? E ontem, a Leila Pereira, ela participou de um evento de homenagens ao Abel Ferreira, o atual técnico do Palmeiras. E a Leila Pereira, nesse evento, ela falou muita coisa. E uma das coisas foi relacionadas à situação envolvendo o término do mandato dela. É importante lembrar que a Leila Pereira só tem mandato com o Palmeiras até o final do ano que vem. A partir do início de 2028, a Leila Pereira está livre para fechar com o Vasco, ir para qualquer lugar, ter uma outra oportunidade profissional. 1º de janeiro de 2028 ela não é mais a presidente do Palmeiras. E aí, automaticamente, surge o desejo da torcida e a especulação. A Leila Pereira, saindo do Palmeiras, qual será o futuro dela? Vai tentar seguir no Palmeiras, trabalhando internamente como uma profissional do clube? E ela ontem bateu o martelo e deixou claro que após o mandato, ela não vai seguir. Não vai tentar seguir no Palmeiras de forma alguma. Dá uma olhada aí. Exatamente, eu não vou mexer com isso. Eu não vou mexer. O contrato que o Abel tem conosco até dezembro de 27. Meu mandato também termina em dezembro de 27. Eu não vou mexer com isso. Ano que vem nós vamos pensar, né, na sucessão. Então, o candidato que for apoiado pela situação, né, por nós, e aí ele precisa tratar, né, ele vai tratar do futuro, mas o que eu vejo o Palmeiras, claro, né? A gente preparou o Palmeiras para o futuro, mas ninguém é eterno. Então, o meu mandato termina em 27, o contrato do Abel termina em 27, aí o próximo presidente conversa com ele para ver se ele tem interesse em continuar. Então, aí eu passo a bola para o próximo presidente. Okay? Eu passo a bola para o próximo presidente. Ela falou sobre o assunto Abel e é um assunto que eu quero falar aqui com vocês, mas só um grande elogio à figura da Leila Pereira. A Leila é uma profissional muito boa e se há uma gestora que eu gostaria muito de ter no Vasco, essa gestora se chama Leila Pereira.
E nessas palavras que ela trouxe, ela confirma que não vai permanecer no clube após o término do mandato, mas ela também fala sobre o Abel. E a Leila foi alguém que fez o Abel Ferreira se tornar, né, o melhor técnico hoje do futebol brasileiro, com muitas conquistas à frente do Palmeiras. É uma relação muito boa entre Leila e Abel Ferreira. E a Leila, ela coloca o contrato com o Abel apenas até o final do ano que vem. A Leila sai do Palmeiras e o Abel sai do Palmeiras. E só para você entender um pouquinho como é essa relação entre Leila e Abel, o Abel, nesse evento onde recebeu muitas homenagens, falou sobre o grande motivo da continuidade dele no Palmeiras durante todo esse período. E ele deixou claro que o motivo dá para se definir em duas palavras. E as palavras são Leila Pereira. Muito direto. O que me faz e que me fez continuar no Palmeiras é a nossa diretoria e a nossa presidente. Tenham a certeza absoluta disso. Dificilmente, a não ser em clubes como o City, onde o Guardiola decidiu por sair, em clubes como o Liverpool, onde o Klopp decidiu depois sair, mas já depois de estar, estamos a falar, 7 ou 8 anos seguidos, é muito difícil tu hoje conseguires encontrar um clube onde tenham presidentes que pensem da forma que a nossa presidente pensa. É raro, está a ficar escasso. Porque o que nós assistimos hoje muitas vezes é o treinador cada vez menos tem um papel naquilo que é não só a gestão do elenco, não só a visão daquilo que é a parte desportiva dos clubes, cada vez menos os treinadores têm essa influência. Cada vez mais se vê o treinador só, tens estes jogadores, é com estes jogadores que tu vais treinar, é com estes jogadores que tu vais competir. Não vamos mais longe. O Chelsea ganhou-nos no Mundial de Clubes, o seu treinador foi mandado embora, ou foi embora 3, 4 meses depois, que curiosamente agora está no Manchester City. O que eu te quero dizer, e o teu colega seguramente, não quero dizer o nome dele, mas sei muito bem qual é o nome dele, o Rodrigo, que viu a minha entrevista quando eu cheguei, é com projetos que nós lá vamos, é com relacionamentos, é com confiança naquilo que estamos a fazer, é com processos, é com continuidade. E cada vez mais é difícil, porque ganhar uma vez é difícil, agora ganhar de forma consistente é desgastante. Isso é desgastante, mas, como te disse, o que me faz continuar é exatamente isso. São as relações humanas que tu crias dentro do clube e que te faz que mais um treinador quer do que poder participar naquilo que é a função dele. É, amigo vascaíno, o Abel falou que o motivo da continuidade dele, é claro, tem um amor pelo Palmeiras, mas se chama Leila Pereira. Se o Abel hoje ele permanece ainda no Clube Paulista, é porque a Leila acreditou nele e há uma relação muito boa entre as partes. Eu acho que não precisamos ir muito além. Se o Abel se mantém no Palmeiras por conta da Leila Pereira, e a Leila Pereira tem um mandato com o Palmeiras até o final do ano que vem, e o contrato do Abel com a Leila vai apenas até o final do ano que vem, já começa a passar quantas coisas na cabeça do torcedor vascaíno com a confirmação da venda. Bom, a Leila fica até 2027 no Palmeiras. A Leila em 2028, tudo indica, vai para o Vasco. O Abel tem um contrato com o Palmeiras até 2027. Em 2028, e o Abel revelou que tem uma grande relação com a Leila. Será que já está tudo certo, cara? Um novo projeto, um novo momento, uma nova casa. Rio de Janeiro. Abel Ferreira e Leila Pereira juntos no Vasco da Gama para iniciar um novo projeto. Sabe qual é o tempo de contrato do Pedro Emanuel com o Vasco? 1 ano e meio. Sabe até quando? Até o final de 2027. Sabe aquela notícia que deixa os antes louco? Pirado? Louco? Fico imaginando o BAP sabendo de uma notícia dessa. Acho que ele começa a coçar. Leila Pereira? Abel Ferreira? 2028 no Vasco? Acho que o cara começa a ficar louco dentro da casa dele. É, amigo, mas as coisas estão acontecendo, cara. As coisas estão acontecendo. Tem muita coisa já certa. O ano de 2027 será um ano de estruturar, será um ano de permanência, será um ano de se manter, pois o grande objetivo, sem dúvida nenhuma, desse projeto do Vasco da Gama, confirmando-se a venda para a família Lamáquia, está para 2028.
Com Leila, talvez com Abel Ferreira e um Vasco grande vindo por aí. Vamos ver, cara. É toda a expertise do Palmeiras, é todo o conhecimento adquirido durante o tempo do Palmeiras sendo colocado dentro do nosso Vascão. Bom, amigo, se o Vasco não der certo assim, aí sinceramente não vai dar certo nunca mais. É sério. Se o Vasco não der certo com Leila Pereira e companhia, amigo, aí fecha as portas. Literalmente. Eu fico muito animado com isso, muito animado. Mas deixa aí a sua opinião também se você fica animado com toda essa situação. Meu amigo, o advogado de Marcos Lamáquia, o André Sica, respondeu, vamos dizer assim, né, às acusações ali do Flamengo e disse que a operação de compra do Vasco vai acontecer. Ele deu uma entrevista ao Globoesporte.com e a gente vai ouvir aqui, né, o que falou o advogado de Marcos Lamáquia. Ele explicou um pouco dessa operação e também falou, né, sobre esse suposto conflito de interesse, essas coisas que o presidente do Flamengo alega aí no processo. Bom, o advogado do Marcos Lamáquia, né, o André Sica, deu uma entrevista hoje ao Globoesporte.com, ao jornalista Rafael Zarco, e garantiu, né, que a operação da compra da SAF do Vasco vai acontecer, apesar ali das alegações, né, do Flamengo e do presidente do Flamengo. O advogado é o representante, né, de Marcos Lamáquia na operação da compra da SAF do Vasco. Antes de representar o Marcos Lamáquia, ele participou de operações similares no Cruzeiro, no Bahia, no Curitiba e no Bragantino. É ele quem lidera a negociação em nome do empresário Marcos Lamáquia e construiu ali o acordo de investimento com o Vasco da Gama. Nessa semana, o André Sica apresentou o acordo de investimentos à Justiça no processo de recuperação judicial do Vasco. Ao Globoesporte.com, ele comentou em que estágio está a venda da SAF, explica a necessária resolução ali do caso com a 777 e defende, né, o Marcos Lamáquia das acusações de conflito de interesses, né, já que o Flamengo procurou ali a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, alegando, né, que a venda não poderia acontecer ao Marcos Lamáquia. Enfim, o empresário deixou claro, né, que o Flamengo não preocupa, que a manifestação do Flamengo não preocupa e não vai atrapalhar a venda da SAF do Vasco para a família Lamáquia. Enfim, eu vou colocar aqui o próprio advogado André Sica falando sobre isso. Confira só. Os créditos são do Globoesporte.com, do jornalista Rafael Zarco. A gente tem que falar pouco, porque quando a gente tem negociação em curso, se fala menos e se faz mais. É por isso que vocês não ouviram a gente fazer nenhum comentário ao longo dessas negociações durante todos esses anos, por mais que o Zarco tentasse provocar o tempo todo. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que há negociações, houve negociações, a gente identificou as pessoas que são as pessoas responsáveis por essa negociação, e seja através de uma negociação pelo Vasco, seja através de uma negociação por outros profissionais contratados pelo Marcos, ou seja pela própria Justiça, em qualquer uma dessas três pontas vai se resolver o problema da 777 e o acordo vai ser levado para frente. Então, assim, não é uma preocupação. A gente entende que o assunto 777 é um assunto importante, tanto é que ele, obviamente, faz parte de um dos compromissos firmados dentro desse acordo que a gente fez com o Vasco, mas a gente entende que é um assunto que, como eu falei para vocês, seja pelo Vasco, seja pelos profissionais contratados pelo Marcos, seja pelo próprio juízo, em um desses âmbitos, o assunto será resolvido tranquilamente. E, sinceramente, a gente vê esse problema como um problema completamente desarrazoado, completamente sem fundamento, pelas mais diversas razões. A razão mais óbvia e mais clara é que ainda não existe conflito nenhum, porque nem a operação foi feita. Como eu contei para vocês aqui, a gente tem todo um processo até chegar ao final. E a gente tem 1 ano e meio só.
Então a gente está discutindo algo que inexiste por si só, né? Depois a gente tem uma razão um pouco mais até filosófica da questão. Eu acho muito curioso, eu acho até complexo você ver pessoas ou até clubes que deveriam ver essa operação com muito bons olhos, lutando contra isso, porque na verdade assim, o que a gente quer é um futebol forte, a gente quer um Vasco forte, a gente quer um Vasco com as dívidas pagas, a gente quer os credores pagos, a gente quer o Vasco ganhando títulos. É isso que a gente deveria querer. Então, você trabalhar de certa forma para que um bem comum, é quase um bem social, não se concretize, me parece até um contrassenso, né? Agora, de uma forma geral, Zarco, também não preocupa. Por quê? Porque o Vasco hoje recebeu já uma interpelação, na verdade um ofício da ANRESP, já vem mantendo tratativas, a gente vem mantendo tratativas com a ANRESP há muito tempo, vem conversando com eles há muito tempo, e assim, a calma que eu posso te passar é a calma que eu passo para eles. A gente vai implementar qualquer tipo de solução proposta pela CBF, tão simples quanto isso. Por isso que é meio até loucura a gente ficar discutindo isso, porque o Marcos ele tem total condição de implementar qualquer uma das operações que serão sugeridas pela ANRESP. Lembrando que a gente tem 1 ano e meio só de conflito, sendo que esse 1 ano e meio, de suposto conflito, porque ainda há discussão de que o Marcos é alguém absolutamente autônomo, com seus negócios próprios, seus patrimônios próprios, seus interesses próprios. Então, primeiro teria que discutir o conflito técnico, mas se chegando à conclusão que o conflito técnico existiria, ele existiria por menos de 1 ano. E este menos de 1 ano, o Marcos tem total tranquilidade para implementar qualquer sugestão a ser proposta pela ANRESP, qualquer uma. Então, dentro disso, a operação vai acontecer, é importante que se diga. Ela vai acontecer, essa luta contra. É uma luta desgastante, é um gasto desnecessário de energia e, ao mesmo tempo, é um recado muito ruim, porque todo mundo deveria estar lutando junto de mãos dadas para a operação não só acontecer, mas como todos os credores fossem pagos, como o Vasco fosse engrandecido, como o futebol carioca fosse engrandecido. Então, assim, uma briga que nem soa bem, sinceramente, mas que não causa nenhum tipo de preocupação. Tá aí, meu amigo, esse foi o representante, né, de Marcos Lamacchia, explicando um pouco mais, falando mais sobre essa venda, enfim, dando mais alguns detalhes, né? Ele até disse também que a expectativa é do negócio ser concluído, enfim, apesar o memorando pode ser assinado a qualquer momento, mas o negócio deve ser concluído mesmo na temporada de 2027. Isso deixou o torcedor um pouco assustado, mas ao mesmo tempo ele diz que a partir dali do memorando assinado, né, o Lamacchia já pode garantir os pagamentos para a próxima temporada, né? Já negociar ali, não, vou assumir ano que vem, pode fazer um negócio aqui que quando eu chegar eu resolvo. Basicamente isso. Eu vou colocar mais um trecho dele falando aqui. A dívida é da RJ, né? É uma dívida bilionária, uma dívida que está 1,3 bi, que mediante negociação ela cai para cerca de 800 milhões. A crescida da dívida fiscal, que são outros 300 milhões, então a gente está falando de quase 1,1 bi em dívidas de uma forma geral que precisam ser pagas, tá? Então, esse é o primeiro pilar da operação, é você efetivamente fazer repasse de valores para pagamento dessas dívidas. Então, esse é o ponto básico, tá? O segundo ponto, que então a gente está chamando isso até de dívidas concursais, extraconcursais, e dívidas até de longo prazo, porque elas foram alongadas através da RJ. Depois disso, você tem outro tipo de dívida, que é a dívida de curto prazo, que é o fluxo de caixa, tá? Hoje existe um fluxo de caixa dentro do Vasco desencontrado entre receita e despesa
de mais de 300 milhões de prejuízo, tá? Então, hoje, isso quer dizer o seguinte, hoje o Vasco gasta cerca de 800 milhões e ele arrecada cerca de 500, ou seja, existe um descasamento entre o que eles arrecadam e o que eles gastam. Então, o segundo compromisso do investidor é fazer o aporte necessário para que tanto receita quanto despesa ela se equalize. Agora, até vou me auto-induzir uma pergunta que as pessoas já têm feito, que é a seguinte: poxa, mas e se eu baixar, eu fizer uma boa gestão, baixar as despesas e aumentar as receitas? Pelo acordo que foi feito, eu não posso baixar as despesas. Então, por exemplo, despesas com o futebol, elas têm que seguir o patamar mínimo do que é gasto hoje. Então, na verdade, eu tenho que ou equalizar as receitas ou fazer o aporte. Ou seja, eu estou garantindo, pelo menos em 5 anos, que eu vou equalizar isso, ou seja, eu estou garantindo mais 1,5 bilhão. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.